Salve, salve pessoal! Nós estamos aqui inaugurando o estúdio do Podmakers. E no primeiro dia nós já trouxemos uma convidada super especial, doutora Cíntia Souza. Ela é presidente da FENABEM. FENABEM significa? Federação Nacional das Associações de Benefício. Das Associações de Benefício do Brasil. Você sabe Você vai aprender aqui muito mais sobre como economizar em seguros, quando ela começar a contar aqui como é que funciona o associativismo para seguros de automóveis, né? Ou de bens. Isso. Móveis, bens móveis, né? Exato, proteção veicular. Muito legal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, uma honra estar aqui hoje. Obrigada. Que bom, que legal. Venha sempre que você tiver vontade e necessidade de falar alguma coisa para as pessoas e também formas delas economizarem, né, em seguros. Sim, pode deixar. Venho sim. Obrigado pelo convite. Que legal. E você é advogada, passou pouco tempo advogando ou muito tempo? Como é que foi isso? Até hoje. Não, Só isso? Vai fazer 11 anos já. Desde que se formou, sempre advogando? Isso. E sempre na área civil? Mas eu já atuei em outras áreas, como no criminal, trabalhista. Realmente no início a gente faz tudo um pouquinho, depois seleciona algumas áreas mesmo. Você sabe que os adolescentes que nos ouvem, eles caíram aqui nessa nossa live justamente porque tem alguém que quer ser advogado, né? Sim. Como é que foi essa história de você... Como é que foi o encontro dessa área de humanas, o direito, com a sua vida? Pois é, eu tive uma experiência na área de ciências contábeis, inicialmente, nada a ver. Nada a ver, exatas. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu tentei o vestibular para essa área, não passei. Aí depois eu fui tentar novamente, agora acho que eu vou pelo direito. E assim, na verdade foi um achismo, eu não conhecia muito, mas vou tentar. Fui e me apaixonei pelo direito. Adorei o curso todo e comecei depois da faculdade. Eu ainda pensava em concurso, comecei a pensar em concurso, tentei um concurso para delegado federal, até fui muito bem na prova objetiva. E posteriormente falei, agora eu preciso trabalhar na questão da advocacia para ter valores, né? Você não desconfiava que você já era da área de humanas? Por que você ainda insistia na área de exatas? Você também gosta dessa área também? É pluriapta, você é pluriapta. Pois é. Eu vou tentando, né? Acaba que faltou um pouco de maturidade na época, até escolher, até definir. Mas aí no momento que comecei a advogar, falei, é isso e me encontrei. Mas ainda pode fazer ainda, quem sabe, né? Porque você sabe que o direito tributário também é... Sim, verdade. Sair 100% de exatas é impossível. Então, continuo, sim. A gente sempre atua, faz alguma coisa. Precisa, né? Até porque eu tenho outros negócios também. Então, a área da exatas a gente vai precisar e precisa sempre. A FENABEM fica lá em Contagem, em Minas Gerais. Olha o pessoal de Contagem aí, ó. Isso. Né? Brilhando para todo o Brasil, a Federação Nacional está em Contagem. Exato, Minas Gerais. Como é que foi esse início? Por que foi lá, né? Como é que a central do Brasil aí em relação a seguros foi para Contagem? Você pode contar um pouco essa história pra gente? A proteção veicular, ela existe em diversos países, só que no Brasil ainda faltava um pouco sobre isso, né, sobre esse tema. Mas tudo começou em Minas Gerais, então e começou pelos caminhoneiros, que tinham uma dificuldade muito grande na contratação de um seguro. Então a seguradora ou não queria fazer, ou os valores eram exorbitantes. Então, devido a isso, eles se juntaram, olha, vamos nos unir aqui, porque a gente precisa resolver um problema. Esse foi o pensamento. E ali, a partir de uma associação, foi constituída como uma associação, eles começaram a dividir tanto os benefícios entre si, quanto os prejuízos. E os prejuízos eram referentes à questão dos caminhões. Acidente, furto. Então, o início do associativismo nessa área começou em Contagem? Betim, do lado de Contagem, Mas são as duas cidades que mais têm associações. É a região da Grande Belo Horizonte. Né? Da Grande Belo Horizonte, região metropolitana. E é onde mais tem associações em Minas Gerais. Que ano foi isso?
Já tem uns 20 anos, onde isso tem um início, né? A questão maior aí, onde que de fato todos começaram a aumentar, foi abrindo uma associação, outra, já tem mais de 20 anos. Então, era uma espécie de prorata inicialmente? Como é que era? Ainda é uma divisão. Uma das grandes diferenças que a gente fala também entre uma associação e uma seguradora, essa diferença. Então, por exemplo, a associação, ela vai pagar e aí eles fazem o pagamento, conserto de um veículo, seja carro de passeio, motocicleta, caminhão, e depois eles vão dividir entre o associado essas despesas. Então, quanto mais associados tiver, menos eles vão acabar pagando referente a esse conserto ou indenização integral, que acontece também. E tem que trabalhar a questão da conscientização em relação ao uso, à sinistralidade. Isso é mais fácil de trabalhar na associação do que diretamente na seguradora? Como é que funciona isso? Sim, é muito mais fácil. Até porque as associações, eles possuem uma função social. É isso que que é constituída. A Constituição, ela permite, dentre outras legislações nacionais e internacionais, o associativismo, está dentro da Constituição. E ele foi criado justamente para as pessoas se unirem e fazer o que for necessário para o bem delas. Desde que óbvio que não seja nada ilícito. Então eles se uniram, e aí é muito mais fácil porque é um grupo menor. Mesmo que tem associações com 200 mil associados. Mas mesmo assim, ainda eles conseguem se conversar, conseguem fazer eventos quando necessário. E existem várias associações hoje, diversas no país inteiro, onde ali eles vão dividir, vão facilitar isso, fazer esses eventos de uma forma menor também. Tem as assembleias, né, que eles participam dessas assembleias, reuniões, eventos. Então, qualquer problema que você tiver como associado, é muito mais fácil chegar até o presidente, até porque é um grupo menor, né? Então, geralmente, que é o que a gente diz na forma jurídica, que seria um grupo restrito. Às vezes, tem associação só de taxista para proteção do carro, tem associação só dos caminhoneiros para proteger os caminhões. Então, em outras palavras, a associação ela defende uma classe. Exato, que são esses grupos restritos. Qualquer associação no Brasil pode ter esse benefício, pode atuar com esse benefício na área de proteção veicular? Sim. Hoje não tem nenhuma legislação que impeça a proteção veicular, de fazer a proteção do carro. O que se discute é sobre uma regulamentação própria e específica para o setor. Mas isso não é inconstitucional, até porque nós já tivemos diversas decisões judiciais no âmbito estadual, no âmbito federal, onde está bem claro que que dentro da associação não há nenhuma ilegalidade. Ao contrário, não há nenhuma lei que impeça, e eles vêm trazendo uma função social muito grande. A função social de toda associação ela é servir uma comunidade. Então, se tem algum benefício, ela poderia buscar. Isso nunca seria um empecilho, né? Sim, exato. A não ser que tenha alguma legislação que proíba. Mas até então, não existe nenhuma legislação que vá proibir algo ilícito, mas não é o caso. Então, o que as associações elas costumam ter dentro delas? A proteção veicular, que eles dividem os prejuízos, eles trazem benefícios também, que seria um desconto numa consulta médica, porque uma coisa é nós dois queremos um desconto numa consulta. Outra situação é 1.000 pessoas querem, 2.000, o desconto vai ser maior. Então, é isso que eles buscam. A função social é a coletividade, é a população, são as pessoas que vão buscar benefícios para eles mesmos. E as seguradoras, elas acabaram vendo na associação uma forma também de trabalhar a conscientização para diminuição da sinistralidade? Como é que foi essa aproximação? Ela ocorreu logo no início ou ela vem crescendo? Existem seguradoras que prestam alguns serviços, né? Por exemplo, um seguro de vida, pode ser feito parcerias, até porque as associações elas podem fazer parcerias com diversos setores. É com posto de gasolina, consegue desconto. Se houver uma seguradora que já teve também a questão de uma apólice coletiva, se necessário, então diversas parcerias. Então existe uma discussão jurídica sobre essa questão, mas isso está ficando muito bem pacificado aí sobre essa atuação delas. E essa questão de pacificação chegou até a terceira instância já? Alguma coisa assim? Não, ainda não.
Ainda não chegou, foi para o STJ e está começando ainda. STJ, para STF. Mas, infelizmente, é uma discussão ainda que vai demorar algum tempo ainda no judiciário. Alguns anos. Do outro lado, nós teríamos quem? Quem seria seriam, quem sabe, os corretores? Sim, corretores ou seguradoras ou outras entidades, sim. De qualquer maneira, a associação faz uma espécie também de trabalho de ajudar esse associado como que o corretor faria, só que de uma forma mais conhecida, né? Sim, exato. Ela faz toda essa questão, inclusive tem corretores, né, que faz alguns trabalhos. Então, é totalmente legal, essa discussão já tá bem pacificada, ainda não encerrou, mas tá muito bem, tá caminhando muito bem. Legal. E você é também mãe, né? Puxa vida. De uma menininha de Sim, 11 uma anos. menina, 11 anos, Que a legal. Kathleen. Como é que você tem esse tempo todo aí, né? Você tem que dividir entre presidência da federação, mãe, empresária também, né? Cuida de outras empresas. Isso. Como é que é isso aí? Porque, olha, nós estamos aqui ouvindo pessoas que dizem, olha, eu quero ser, mas eu acho que só dá para fazer uma coisa ou outra, né? Tem gente até que está deixando de ter filhos, ultimamente está sendo assim, para poder seguir a carreira. Você consegue dominar tudo isso? É muita energia? Muita. Muita energia, mas é possível. Eu acredito o seguinte, que a gente tem que focar no que a gente quer, que são sonhos, e correr atrás dos nossos sonhos. A partir do momento que você consegue identificar, consegue ter um pouco mais de clareza no que você de fato quer, as outras questões eu não vejo nem como obstáculo, eu vejo como situações diárias que você tem que resolver. Então, independente da questão de filho ou não, tudo é possível, até porque a minha filha, ela me inspira mais, me faz querer mais. Kathleen. Então, a Kathleen me faz querer mais. Eu entendo que eu estou no caminho certo, eu faço tudo que eu posso, eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Então, eu tenho feito esse trabalho que eu posso, não há nenhum impedimento em relação ao filho. E tempo, como eu costumo ouvir também dizer, nós temos 1.440 minutos por dia. Então, ali, nós vamos decidir o que fazer com eles. Então, desde que a gente consiga ter uma organização, a gente ter foco, disciplina, a gente consegue. Então, eu tenho outras empresas, eu tenho funcionários para cuidar, família para cuidar. Então, consegue fazer tudo isso, desde que a gente tenha esses objetivos bem claros. E falar em família, como é que é a tua família? Como é que foi a tua é de Contagem, nasceu lá, né? Isso, Contagem. Quantos irmãos são? São 3, comigo 3. Sou a mais velha, tenho uma irmã de 31 e tenho um irmão de 17. Minha irmã que chama Camila, professora, e meu irmão de 17 anos. Legal, ainda em 17. Formação, 17 anos. A Ele diferença já sabe o que grande. ele vai fazer? Não, ainda não. Quem sabe ele vai usar o Pet Carreira, o Top Carreira. Vamos, eu amei o Pet, eu quero levar, vou levar para toda a equipe. É isso mesmo, pessoal, e deu que o tipo da doutora Cíntia é maravilhoso, é o que nós chamamos de executivo pessoas, né? Sim. Esse perfil é muito líder de gente. Você descobriu que você era líder de gente quando? Quando eu abri o escritório, eu comecei um tempo, quando eu abri o escritório, eu abri ali um cômodo na minha casa. Tinha um quarto, eu separei, comecei ali, passei para um outro local. Já formada? Já formada. Aí já estava advogando, atendi os clientes lá nesse cômodo na minha casa. Mas espera um pouco, lá na faculdade você já não percebia que você, assim, quando era para apresentar um trabalho, fazer uma defesa, você já não se destacava, assim, por você ter uma facilidade mais do verbo criativo? Como é que era isso? Mas eu não me enxergava. Eu não me enxergava nisso. Tanto que meu pensamento inicial foi só concurso, vou ali. Era totalmente diferente do que eu faço hoje. Então, eu ainda não me enxergava. Eu comecei a me descobrir, de fato, na advocacia. Eu comecei a advogar, comecei a ter que fazer as audiências, sustentações orais, atendimento ao cliente, mais pessoas. Então, a partir daí, eu comecei a me descobrir. E depois eu passei por uma sede um pouco maior, e depois eu fui para uma sede que a gente está hoje, que é bem maior também. Aí quantas pessoas tem lá hoje? Na federação? Hoje no escritório, são 12 pessoas. 12. Legal. 12 muito pessoas. Trabalho ali. Muito.
Quem tá lá muito agora, trabalho. assim? Quem é que tá lá agora? Que você pode falar o nome deles aí pra gente mandar um abraço pra eles. Claro, hoje a gente tem a Cecília, que é a nossa coordenadora, está comigo há anos já, coordenadora jurídica. A gente tem a Lohane, que é a nossa coordenadora geral. A Kimberly do financeiro. Nós temos o Weber, que faz a análise. A Ana Flávia. A Leila, que está há muitos anos comigo também. Doutora Priscila. Já está há um tempo. Quem sabe esse pessoal precisa fazer o patch, né? Claro, todos vão fazer. Que legal, que legal. Já está acertado, já. Todos para um pet. Ah, que bom. E você sabe que na descoberta, pra mim eu vejo assim, uma coisa antes de eu conhecer o pet, né? Saber como é que era o meu tipo e tal. É claro que não existe um tipo puro, né? E você não é só aquilo que vem determinando, né? Você tem uma mistura de vários comportamentos dentro da mesma pessoa. Mas para mim foi uma libertação entender ali como é que eu era percebido, como é que as pessoas me percebem, aonde estavam as pessoas com o meu tipo, que profissões que elas se sentem mais à vontade, né? Sim, sim. E para a empresa também, eu vou levar isso para a equipe, acaba auxiliando muito, até porque eu consigo enxergar quem eu posso delegar alguma função, quem está apto para ela, ou quem está apto para outra que eu queira criar. Então facilita muito. Eu me enxerguei assim no PET 100%. Eu falei, sou eu tudo que tá falando, tudo tá escrito. Nossa, executivo pessoas, e com um suporte estrutural lá em cima, energia, né? Ai. O tônus de vida teu é altíssimo. Que legal isso aí. Parabéns. Eu venho trabalhando, né? Eu também fazendo muitos cursos para também ter essa questão, até porque a gente passa muitas coisas na vida. Então, todo mundo, sou como todas as outras pessoas, tem problemas como todos os outros têm, a gente passa por altos, passa por baixo, mas tudo depende de como a gente vai lidar com aquilo. Então, eu fiz vários cursos, faço até hoje, essa semana eu estava em São Paulo fazendo também cursos. Então, tudo isso vai facilitando para a gente começar a enxergar um pouco mais, para a gente começar a ter clareza do que a gente quer, do que a gente pode fazer. E ter também um pouco dessa questão da gestão emocional. Quiser com o tempo. É experiência, né? Experiência. Assim, tem gente que nasce com mais facilidade para essa área, né? Não, tem pessoas que a gente olha e fala assim, gente, já nasceu preparado. Bom, o teu tipo, ele é assim, ele já via as necessidades humanas com... Então, o associativismo vem como uma espécie de um complemento àquilo que você já tinha, né? É verdade. Depois a gente começa a olhar um pouco para trás, né? Depois vai amadurecendo, vai aprendendo. A gente consegue enxergar, fala, gente, tudo. O que eu faço hoje é o que eu, de fato, tinha que fazer, é na área que eu gosto, da forma que eu gosto de fazer, que é lidar com pessoas. Então, o adolescente que está nos escutando, que está ali por 14, 15 anos de idade, você é sempre, será que eu dou certo? Eu não sei, só sei o seguinte, que com o tipo do perfil dela, que é expansivo, social, comunicativo, provavelmente igual ao seu, ainda nem sabe que pode ser trabalhar na área de humanas, vai descobrir depois, quem sabe descobre agora, né? Exato. Você estava contando que você começou advogando em diversas áreas. Sim, diversas. Mas como é que foi o momento em que o bichinho do associativismo te mordeu? Foi bem no início. Tinha um amigo meu, eu tenho ainda esse amigo, ele ainda tem associação. E ele falou assim, eu preciso de um advogado. E eu sem experiência nenhuma com a associação. E no direito muito pouco também, mas eu vou encarar, vamos lá. Ele tinha quantos associados na época, assim, mais ou menos? Na época, uns 700 associados na época, isso há 11 anos atrás. Então, ele tinha já essa carteira e eu precisava aprender. Só que o associativismo, de fato, as associações de proteção veicular, não existe nenhuma legislação pronta para elas específica, né? Só tem a Constituição Federal, que é muito pouco, Código Civil. Então, eu precisava buscar mais conhecimento. Então, eu comecei a ir atrás. Eu fui buscar na internet advogados sobre associação. Então, fui buscar o que tinha de decisão judicial para começar a aprender. Então, não é fácil. Hoje, no Brasil, também são poucos especialistas no setor de associações. Então, são muito poucos que, de fato, têm uma vasta experiência.
que é difícil, porque não tem essa legislação própria, então a gente tem que ficar buscando, vai de acordo com a experiência, o que a gente já viveu. Então eu comecei dessa forma e fui buscando todo esse conhecimento para hoje, né, graças a Deus a gente está aí entre os especialistas do setor. Que bom, que bom. E os estatutos variam muito, os estatutos das associações? Sim, existem, é igual qualquer empresa, existem várias empresas e várias associações no setor, mas nada é igual. Então, até mesmo tem uma comparação muito grande entre associação e seguradora. Pode ser semelhante, mas não é idêntico. Eu acredito também que nada é idêntico. Então, tem diferenças e cada associação ela atua de uma forma específica e própria. Nos documentos, regulamentos também, que é as questões internas das regras, o que vai pagar, o que não. Então, um exemplo, tem associação que ela vai pagar referente a danos da natureza, queda de árvore, outras não. Então, aí cada associação, cada diretor, ele vai decidir como de fato e o que de fato eles vão cobrir, vão pagar. Então, cada uma, ela tem o seu formato. Pelo menos, eu adoro ser associado, né? Queria até mandar um abraço aqui para os meus amigos da ACIUB, lá em Uberlândia. E todos ali da diretoria da CIUB, e principalmente o superintendente nesse caso agora, que é o Dr. Márcio Bockel. E eu queria dizer o seguinte, eu aprendi muito com a associação e com o associativismo, né? Verdade, verdade. E o que você verifica de diferença entre o quando você entrou e agora, o que aconteceu com esse mercado nessa área de proteção veicular desde que você começou a atuar? Eu acredito, primeiro, o crescimento. Então, antes tinha um número muito pequeno e hoje a gente está falando de mais de 5 milhões de pessoas envolvidas. Foi o estudo mais recente, que foi 2019, devido à pandemia, né? 5 milhões de associados. De associados a nível Brasil. Puxa. A gente fala mais de 4 mil associações também a nível Brasil. Então, cada dia que passa, esse setor ele cresce mais em números e também se profissionalizando, né? Buscando mais benefícios, buscando mais atendimento, melhorar o atendimento com os associados, pessoas. Pode-se dizer que a associação ela tem uma abordagem mais humana. Sim. E, quem sabe, a seguradora uma abordagem mais de negócio. Exato, até porque uma das grandes diferenças também é que as associações elas não visam lucro. A seguradora, sim. Então, para a seguradora, independente se você vai... os valores, né, que são pagos, isso ela vai obter lucro. Enquanto a associação, o que eles querem é entre eles ali dividir. Então, fica algo muito mais justo, porque não há questão de lucratividade, e sim de dividir benefícios e buscar para um todo, para a população, os benefícios. E a economia também é dividida, pro rata. Sim, exato. Qualquer acidente que tiver é dividido para todas as pessoas que participam. E as economias também. Sim, exato. Você tem algum número? Eu não vou te apertar assim, mas de cabeça assim, quanto que fica mais, quanto que diminui na sinistralidade quando você faz um trabalho via associação? Tá, em relação a valores, exemplo, vou contratar um seguro de um carro. Um exemplo que o seguro fica em torno de 5 mil reais. Uma associação talvez pagaria 3. Então, com as mesmas coberturas. Com as mesmas, exato. Então justamente a porque é bem grande. Aquele grupo que está ali associado entende que quanto mais ele cuidar do bem, quanto mais ele não usar, ele vai estar pela coletividade local obtendo aquilo em retorno de descontos. Exato, exato. E tem uma média também, porque mesmo sendo, algumas pessoas se assustam um pouquinho, mas nós vamos dividir tudo. Claro que é dividido, mas os gestores das associações, eles têm uma média mensal. Então, e tem já muitos anos, já tem estudos, e isso não costuma ultrapassar muito. Então, geralmente tem uma média. Exemplo, um carro até 10 mil, paga 80 reais, 100 reais, exemplo, né? Só um Aliás, exemplo. é difícil a seguradora querer. Não faz. Não faz. Então, carros acima de 10 anos, eles não têm interesse e não fazem. Então, as associações, sim, elas costumam fazer. Então, por isso que começa com carros entre 10 mil, né, dependendo do carro, até um valor menor. As associações, elas buscam a classe, geralmente, social desses associados. Estão ali na classe E, D, C, que não tem uma forma de proteger seu bem. Então, imagina, um caminhoneiro,
O único bem dele é referente àquele caminhão. Imagina ele sem proteção, se ele tiver um acidente, se mesmo que, né, que ele fique bem, e o carro dele, o caminhão dele, como vai fazer para pagar? Como que ele vai consertar? Que o valor é alto. Acaba que a associação ela consegue olhar o indivíduo, mesmo que ele não tenha aquele perfil que a seguradora deseja, né? É porque para a associação é independente de perfil, não importa se o nome está negativado para a associação, não importa onde o carro vai ficar, se ele vai estar numa garagem ou não vai estar em garagem, isso não importa, ela não vai analisar isso, ela vai analisar o carro. Então qual que é a tabela FIP do carro? Geralmente é nesse formato. A tabela FIP dele é 30 mil, 40, 50. Então ela vai dar o preço de acordo com a FIP do carro e não com o perfil do condutor. Geralmente elas fazem uma análise nesse formato. Ah, que bom, né? Porque uma das horas que nós somos possuidores de automóveis, verificamos que a tabela FIP sempre é um pouco acima do mercado, né? Não, e agora, então, mudou muito, né? O preço de carro subiu muito. Subiu o preço do carro usado. A tabela FIP também acompanhou, subindo? Acompanha, sim, subiu muito. E quando você... Aí conta um pouco mais aquela história lá de você... 700 associados, você nunca tinha ouvido falar como é que funcionava esse tipo do direito. E aí, quais foram os seus primeiros problemas que você enfrentou lá? Nossa, o próprio conhecimento jurídico. Então, havia casos que, olha, aconteceu uma situação de um associado. O que fazer? Nós podemos pagar? Porque tem associados também. A gente já descobriu vários fazendo a parte jurídica de fraudes. Da mesma forma que existem fraudes em seguradoras, existem associações e em qualquer outro meio, né? Essas tentativas. Então, ela faz essa análise. Eu falei, pronto, e agora? Como é que eu vou fazer essa análise em cima de quê? Que não tem legislação própria. Então, tem eu encontrei uma barreira muito grande para conseguir passar por isso, porque é uma área que não tem a legislação própria, mas a gente foi buscando. Eu acredito que quando a gente quer algo, a gente tem que ir atrás para resolver e descobrir o que precisa ser feito. Então, eu fui buscando decisões judiciais, jurisprudência. Já várias vezes, eu cheguei ao fórum conversar com o juiz, mas o que você entende sobre isso aqui? Participando das audiências, eu fui atrás de outros advogados, então, atrás de outras associações que tinham mais tempo de experiência, para tudo ali chegar num consenso do que eu deveria fazer. A gente pode dizer que a fraude na associação ela é menor do que a de uma seguradora? Eu estou imaginando pelo seguinte, se a pessoa, um associado que está mal intencionado, vamos supor, quando ele perde aquele produto, ele perde também o guarda-chuva inteiro da associação, né? Mas não é menor, não. Eu acredito que é até maior. Algumas pessoas entendem que a associação ela tem uma fragilidade maior com seguradora, mas não é bem assim, até porque as associações a gente tem grupos, a gente se conversa, então tem formas de pesquisa. Hoje a associação ela tem vários sistemas que elas fazem pesquisa, né, referente à questão dos boletins de ocorrência. Eu lembro que a gente participou uma vez de que ele recebeu de uma seguradora. Aí ele entrou na associação, recebeu de uma associação pelo mesmo carro e depois foi em outra associação para receber pelo mesmo carro. Isso é enriquecimento ilícito, isso é crime, né? Então, e quando isso acontece, as associações tomam medidas. Ele pensava, essa pessoa, que nunca seria descoberta e foi. E ele teve sérios problemas, inclusive, principalmente o criminal. Entre as seguradoras, quando isso ocorre, ele tem uma central de comunicação que dá para saber, esse carro foi sinistrado. Ou não, aí depende muito dessa comunicação mesmo. A seguradora pode, ou tem prestadores de serviços. As associações, da mesma forma que eu presto serviço para eles na parte jurídica, tem os contadores, tem as empresas que fazem essas investigações, a sindicância que a gente chama, para descobrir se é uma fraude, pode ter sido uma fraude ou não, se está tudo ok. Então, eles têm esse setor que faz essas pesquisas para saber e evitar problemas futuros, porque um caso assim é um prejuízo para todos os associados. Interessante, eu pensei que o Brasil tivesse mais adiantado nisso aí. Eu morei fora durante um tempo, eu sabe que nos Estados Unidos tem o VIN number do automóvel, né? E tem a história dele toda ali. No caso nosso não tem isso ainda? Não tem.
Eu até fiquei curiosa com o nome, porque eu também não sabia de nenhum sistema fora que faz esse trabalho. E é importante essa centralização das informações. Mas geralmente não tem. Então, por exemplo, tem carros que é leilão, mas não consta no documento que ele foi de leilão. Então, isso não está centralizado, até porque a gente tem, cada estado tem seu Detran, às vezes nem isso se comunica. Então, às vezes é uma grande dificuldade para fazer transferência de um carro de Minas para cá, para São Paulo. A gente já teve uma dificuldade enorme. A gente até acompanha uma ação judicial, que aí o juiz daqui determinou um ofício para o Detran de lá, que aí o Detran de lá voltou para cá, para São Paulo, e uma luta. O processo está há anos já seguindo, não tem essa informação. Tá aí, é uma surpresa para mim, porque eu pensei que já havia nacional um cadastro, e também com essa coisa do Mercosul, agora que você tem placas que você pode, é tudo igual, né? Isso aí, não, eu pensei que já tava pacificado isso aí, né? Não tem todas as informações. Se ele já recebeu uma indenização integral ou não tem todas as informações na documentação. Falta isso aqui. Aí, tá aí um desafio, né? A gente pensando, É um grande desafio. Isso aí tem que o caminho disso é político, né? Exato. Até para poder regulamentar. Não só porque existe essa questão dos Detrans. Cada dia surge uma resolução nova, algum fato novo. Então, tudo é regulamentação. Mas eu tô voltando agora um pouco mais lá para o início de tudo, né? Como é que foi essa história de você começar e ter aí uma educação de pais maravilhosos que são exigentes? Os dois são exigentes? Não são muito exigentes, são muito tranquilos, tanto meu pai quanto mãe. Mas havia uma conversação entre vocês, ele sempre estava ali contando dos problemas, dividindo com a família. Você foi, a que a gente considera aqui na Escola do Pensar, sua educação foi bem mediada. Sim. Onde havia um clima de conversa, de troca de ideias, né? Sim, sempre foi. Então, meus pais, assim, são maravilhosos, tudo que precisava eu podia contar com eles. Então, sempre da melhor forma possível. Tanto da parte da minha mãe era dona de casa até hoje. Ela é do lar, né? Então, ela sempre cuidou da nossa educação. Meu pai sempre trabalhou. Como é que é o nome dele? Adelino. Mandar um abraço pro seu Adelino. Mandar um beijo enorme pra ele, tá? Eu até falei um pouquinho antes, ele tá hospitalizado. Melhoras mas pra tá ele. melhor, obrigada. Tá melhorando. E a mamãe? Elizabeth. Mandar um beijão pra ela que tá acompanhando ele no hospital. Um beijão pra ela também. Mas ele vai ter alta? Como é que tá? Tem uma previsão de alta já pra essa semana. A gente tá na expectativa. Recuperando muito bem da cirurgia. E você esteve essa semana aqui em São Paulo para fazer cursos. Isso. Também nessa área? Eu faço muito business, bastante. Universidade de Negócios, eu fiz com a doutora Tânia Zambon, Michael Ávila, são fantásticos. Esse específico eu fiz o PNL esse final de semana e eu volto no final do mês para poder dar continuidade, que são 2 módulos. Eu faço um deles também que é Leader Train em Cancún no final do ano. Que legal. Eu venho fazendo bastante, isso auxilia muito. A pandemia atrapalhou um pouco esses cursos, né? Mais no início, ano passado, dificultou. Mas aí esse ano até a Universidade de Negócios, que a Universidade de Negócios são 5 meses e aí todo mês eu venho para São Paulo. Agora o último módulo é na Califórnia, para conhecer, né? A Google, Amazon, Facebook. E eu faço assim que voltar. Então, eu tô focado totalmente assim para esses aprendizados, business aí, que é o principal para gestão. Esse é um dos segredos, né, que o profissional daqui para frente tem que ter. Ele não pode ficar só parado naquilo que ele aprendeu na faculdade. Não dá. Até porque a gente aprende na faculdade o básico. E agora, quando você sai, é um sentimento que eu tive, vários advogados que eu já contratei ou que já passaram, amigos. Quando a gente sai da faculdade, a gente, infelizmente, sai com uma bagagem bem menor do que ir sem preparação para fora. É muito difícil. Então, o início foi muito difícil. Foi bem trabalhoso para aprender. Então, hoje a gente até dá oportunidade para aprendizado, né, para os iniciantes, porque a gente sabe que é difícil. Mas falta um pouquinho mais na universidade. Eu acho que as universidades, de uma forma geral, poderiam trabalhar um pouco mais sobre isso, para preparar os alunos, né, para posteriormente, para advocacia ou o que queiram fazer, os negócios de fato. Quando você começou na associação, você encontrou ali alguns problemas de
visão diferente de, talvez, o mesmo propósito queriam, mas estavam com visões diferentes, né? E como é que foi essa coisa de negociar, de ajudar, né? Você contou com a ajuda de mais pessoas no começo, como é que foi? Porque você me falou de umas situações onde havia necessidade de resiliência. Sim. Isso o tempo todo, até hoje, né? Sempre há situações que a gente precisa de e trabalhar bastante com a questão da resiliência. Mas eu contei com a ajuda, tinha algumas pessoas que eu procurei, outros que nem me conheciam. Então, uma situação que a gente precisa muito, e hoje a gente contrata no escritório com base nisso. O conhecimento, a gente chama de chá. Lá que quer dizer chá, conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento e habilidade não é o que a gente procura. Isso tem que ter o básico, né? Geralmente a gente pede o básico do direito, mas o principal é a atitude, que a atitude vai fazer a gente levar a pessoa para onde a gente quer que ela vá. E ela também vai ir onde ela quiser ir. Então, quando no início, eu tive que ter atitude. Eu fui atrás de advogados que eu sabia que eram mais experientes, eu fui atrás de decisões judiciais, e isso é atitude. Se a gente não tiver atitude, a gente vai ficar estagnado, a gente não vai sair do lugar. É interessante que nós contamos, às vezes aconteceu comigo algumas vezes, a gente contar com a ajuda de uma pessoa que é amigo da outra, que tem uma ascensão, e tem coisas que, às vezes, um tem uma opinião diferente da outra, e só um amigo dizendo para ele, olha, vamos olhar devagar aqui um pouquinho, tal, que as coisas se resolvem, né? Sim, é verdade. Então, e é bom, no caminho a gente sempre vai encontrando pessoas boas que querem nos ajudar. Então a gente tem que aproveitar essas pessoas, esses conselhos, ouvir, refletir, para poder seguir, para poder ir buscando essa experiência, que é o que a gente precisa, a gente só adquire ao longo do tempo. Até porque quanto mais a gente aprende, mais a gente precisa ter. Que legal. Hoje, para qualquer associação tem a liberdade de escolher o produto de mercado que mais lhe aprover ou que tiver melhor condição para o associado, ou ele tem assim algumas orientações de que tipo de produto deve seguir em direção? Hoje é totalmente livre, mesmo ele sendo associado ele sendo associado da federação, tá certo dizer isso? Da associação. Não, mas no caso da federação, ela reúne as associações, né? Isso. Como é que você chama esse grupo de pessoas que estão dentro da federação? Filiados. Os filiados, é. Os filiados, eles têm liberdade para procurar qualquer tipo de solução no mercado? Claro, tem sim. O que a gente faz como federação para essas entidades que vai atingir o público-alvo deles associado, a gente auxilia, porque existem muitas associações. Então, como qualquer outro negócio, para você contratar, você precisa buscar referências, cautelas e se necessário, ter algumas intermediações, que é o caso da federação. Então, nós, como FENABEM, representando as entidades, a gente também representa os associados, que são o público final. Então, caso a pessoa ela tenha alguma dúvida, ela é sobre as regras, sobre os direitos, os deveres, quer saber um pouco mais sobre aquela associação, ou até se tiver algum problema com a associação, a FENABEM a gente faz uma intermediação. A gente faz essa análise e sanar as dúvidas, e se necessário, houver alguma coisa que de fato está irregular, a gente tem punições para aquela associação. Então, a gente faz isso para os nossos filiados. Existe alguma associação que administra carteira? Isso aí seria uma coisa a se regulamentar, ou que ela pode administrar uma própria carteira de associados que necessitam de seguro? É porque geralmente a gente nem leva a questão de um seguro de uma forma específica, porque tem essa questão da divisão, da função social, então o que a gente chama de proteção. Então o que ela faz, as associações, os gestores, é justamente administrar, fazer toda essa gestão. Então tem o número de associados, que vai ser 1.000, 10, 200, não importa. Os gestores, eles vão administrar essa questão dos seus associados. Que aí eles vão fazer toda essa análise de evento, quando tiver um acidente de trânsito, pagamentos, tudo. Ah, entendi. Então não necessariamente pode pedir, ela vai ter que contratar no mercado soluções já prontas. Ela mesma pode construir a sua Pode construir do zero. Ela pode ter a equipe dela toda para cobrança, para financeiro, pessoas para
o setor de evento, que é quando tem um acidente de trânsito, um furto, aí você aciona e geralmente tem equipe. Por isso que os valores também, que eles falam, por que é tão baixo para uma associação quanto para uma seguradora? Porque eles fazem de tudo para reduzir esse custo. Administração interna. Interna. E geralmente eles vão buscar isso fora. Eles fazem isso por eles. Então tudo isso reduz preço, que aí acaba reduzindo no valor final também. Puxa, então quem é aqui de associação, diretoria ou presidência de qualquer associação que nos ouve pode procurar toda a orientação jurídica de como construir para os seus associados esse tipo de proteção. Pode. E a gente, como entidade, como parte jurídica também, então tudo isso a gente faz, porque facilita a vida de todos. Esse é o objetivo. E você é uma das entusiastas, ou então, pelo menos você defende que haja regulamentação. Né? Por exemplo, na regulamentação, essas carteiras que são administradas internamente, elas teriam que ter algum tipo de seguro, assim? Teria que ter o Bacen no meio? Como é que é essa história? Hoje não tem uma regulamentação nesse ponto e ainda não se chegou a um consenso se é Bacen, se é SUSEP, ainda não há nada estipulado na legislação. Algumas discussões jurídicas sobre quem faria uma fiscalização de uma forma mais efetiva, então isso ainda não se concretizou, mas hoje as associações elas têm total autonomia para poder fazer e é justamente por ter essa total autonomia que há algumas situações que precisaria de uma regulamentação própria que venha do próprio governo, né? Uma regulamentação federal. Isso é segurança maior para o associado. Sim, para a população de uma forma geral. Como toda empresa tem regras, associações específicas, algumas associações também. As associações também, de uma forma geral, deveriam ter algumas regras específicas, que é o que quer o governo. E como é que está tramitando isso lá em Brasília agora? Em que pé está isso? Tem vários projetos, existem pelo menos uns 7 projetos de lei em andamento, alguns no Senado, alguns na Câmara dos Deputados, e eles estão paralisados devido à questão, desde a pandemia, eles estão paralisados, ainda não tiveram andamento nenhum depois do início da pandemia. Mas agora acreditamos que vai seguir, né? Esperamos aí essa aprovação, mas tem uma aceitação muito grande do Senado, do governo federal, da própria Câmara dos Deputados. Até porque o principal ponto disso tudo, que é a visão deles, é a função social. A função social para as pessoas é muito grande. Por que as pessoas não têm o direito de proteger os seus patrimônios? Não faz sentido. Simplesmente teve uma parcela da população que ficou excluída. Exato. Que esse é o trabalho. Que as associações, de uma forma geral, independente se é proteção veicular ou não, que é o que a gente busca. Exemplo, tem a associação que você faz parte, dos comerciantes, que estão para quê? Para buscar situações e benefícios coletivos. A associação das crianças com deficiência, dos autistas, que em Contagem tem uma. Eu mando um abraço para elas, a mais lá em Contagem. Então, fazem o quê? Buscam situações que vão facilitar a vida das outras pessoas, porque a gente entende também que é difícil para o governo fazer isso, né? É difícil para ele avaliar cada situação de cada indivíduo. Então, surgem esses grupos, e esses grupos eles buscam um ordenamento jurídico e constituem através da associação. Essa é a função social. Nos bancos nos Estados Unidos, antes das grandes crises, né, havia desregulamentação, ou seja, cada banco, quanto menor fosse, melhor conhecia os seus próprios clientes e poderiam julgar se dava ou não para dar crédito. Quando houve essa aglomeração, né, dos grandes bancos, isso acabou. A tendência então é voltar, quem sabe, a ter isso no futuro, quer dizer, conhecer mais ali aquela região, conhecer mais aquele tipo de cliente, se aceito ou não aceito ele dentro do meu plano. Exato. Eu vejo que há uma tendência muito grande para as associações e para a gente também como empresário, né? Durante a pandemia, o que a gente mais tem trabalhado com os clientes é relacionamento. Então, os clientes, eles querem a gente mais, as pessoas mais próximas, eles querem ser cuidados, como todo mundo. Então, eu vejo essa necessidade na prática.
E os aplicativos ajudaram muito nessa hora, assim, de você poder ter essa proximidade, mostrar que o bem está ali Sim. inteiro, facilitar o trâmite. Sim, facilita, porque quando a gente fala de humanização, todo o meio eletrônico, isso facilita muito a vida de todo mundo. Então, essas mensagens por WhatsApp, Instagram, as redes sociais, de uma forma geral, né? As redes sociais. E, além disso tudo, todos esses os aplicativos, né? Que vem facilitando também, hoje a maioria das associações possuem aplicativos. Então, algum associado, um exemplo, indicou para fazer a proteção, você quer fazer. Você mesmo entra nesse aplicativo, faz o seu cadastro, já tira as fotos do seu carro, faz vídeo, porque geralmente é necessário os vídeos, assina de forma digital, pronto, está feita a proteção do seu carro. Então, isso tudo facilita, né? E a gente é totalmente favorável, que é para facilitar, agilizar a nossa vida. E existe franquia também? Não costuma ter franquias, costuma geralmente ter regionais. Então, tem associações que chama de regionais, são as pessoas, que não é só um CNPJ, são as pessoas em cada estado que são responsáveis por uma coletividade. E tem um tamanho máximo, número de associados por núcleo dessas... Dos setores? Dos setores? Não tem, não. É bem amplo mesmo. Não é necessário 1 ou 2 ou 50, 100. Aí vai de cada lugar. Vamos ver se tem perguntas? Jack, produção aí, o que é que você pode... Tem alguma pergunta aí pra gente? Opa, tem sim. E a pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre fazer o seguro pela seguradora e pela associação? Como entra em contato e como funciona a cotação? Nossa, 3 perguntas aí, ó. A primeira, repete pra gente aí. A primeira, vamos por partes. Qual a diferença entre fazer o seguro pela seguradora e pela associação? Ok. Bom, então, tentando ser imparcial, mas a gente tem a situação de um seguro e tem as associações. Essa é uma opção. Lembrando que a seguradora ela vai ter o nicho de produtos, que seja proteção veicular, proteção do carro, seja de saúde. Tem vários produtos, mas as associações é uma forma muito mais simplificada de fazer e de ter essa proteção veicular, que você vai ter dentro de uma associação não só a proteção do carro, mas você vai ter também dentro dela a proteção para os seus bens, seja ele na proteção do carro, seja outros benefícios como desconto em farmácia, posto de gasolina. Então pode dizer assim que o portfólio de serviços ali, de benefícios é maior pela associação. Exato, é muito maior e muito mais humanizado. Então, você precisou de resolver qualquer problema, você consegue estar resolvendo de uma forma mais ágil, mais rápida, referente a essa questão também. Através dos aplicativos, através de contato direto. Então, tem essa questão mais próxima. As seguradoras, quando você tem o nome sujo, elas levantam o CNPJ, o CPF? Exato. E além dessa praticidade, essa questão também de perfil. Então, as seguradoras, elas fazem análise de perfil. Se o nome está restrito, então se você tiver um nome no SPC e Serasa, você não consegue fazer o seguro para um carro. Algumas exigem a questão do cartão de crédito para poder fazer parcelamento. Outras sequer fazem parcelamento, tem que ser de imediato. Associação não. Outros também, em alguns momentos, eles vão exigir que você tenha uma garagem na sua casa e que essa garagem seja coberta. Algumas pessoas não têm, né? Então, a seguradora ela não faz distinção de pessoas. Ela só quer saber qual carro e ali ela faz a proteção. Não, e só para fazer um parênteses aqui, viu, produção aí, ô Jack? Quando você tem um carro, vai segurar, existe um filtro bem forte, né? Exato. Que é essa coisa, você vai dormir em garagem, você sai de noite, não sai de dia, não pode sair nem de noite nem de dia, tem que ser ali no pôr do sol ou no amanhecer. É né? verdade. Coloca aquelas, eu tô brincando aqui, né, mas Sim, coloca aquelas coisas bem absurdas. Mas não é maior do que na hora de pagar, né? Na hora de pagar também. Exato, até porque a seguradora, quando elas fazem essa análise de perfil, se você tiver um perfil dentro do padrão que eles querem, eles vão colocar um valor. Se você tiver um risco maior, eles vão colocar um valor maior. E o risco maior, um valor maior. Então, às vezes chega valor exorbitante que não vale, que às vezes nem compensa. Eu já vi casos de estudos que a gente tem do carro quase 50% seguro, por causa do risco, do perfil da pessoa. E a associação não é isso, vai de acordo com a FIP. Então, o valor é muito menor. Por quê? Porque os custos que a associação tem é muito menor.
E na hora de pagar, diz assim, olha, o corretor sempre me fala, ó, coloca tudo, porque depois se eles descobrirem na hora de você que você mentiu... Exato. Se tem uma análise de perfil na análise, falou assim, não, exemplo da garagem. Então, garagem, eles vão descobrir na hora, só depois. E você não tiver, na hora que sofre um acidente de trânsito, você não tinha garagem, aí você perde o benefício, você perde a proteção. Seu carro perde o seguro. Então, para quem está ouvindo a gente, que vai atrás da sua associação, ou pelo menos qual associação você pode ter próximo a você, que representa, sim. E se ela tem seguro veicular. Se ela faz essa proteção, se ela tem benefícios, exato. Você tem uma ideia mais ou menos assim de quantas associações tem? Qual o percentual das que tem esse tipo de cobertura para o associado? Essa proteção, ela é bem padrão, então eu acredito que 100%, quase 100% das associações vão cobrir acidente de trânsito, incêndio, roubo, furto. Então isso é o básico. Aí outras vão vir, a questão do reboque também, eu nunca vi nenhuma falar que não tem essa questão de reboque, de chaveiro, então geralmente é uma assistência que eles têm. E o que geralmente se complementa algumas vão possuir carro reserva, algumas vão possuir uma proteção para um terceiro, né? Então, além de você ter o seu bem protegido, o terceiro também vai ter, em caso de erros. Então, alguns vão ter outros benefícios, como esses clubes de descontos, aí varia de acordo com cada uma. Mas não são todas as associações de classe que têm esse produto? Não. Então, é porque associações existem em diversos formatos. Existe a proteção veicular, existe a dos magistrados, existe a dos delegados, então existem diversos tipos, dos comerciantes. Agora, o que cada uma ela vai ter dentro para oferecer para os associados é o que muda. Aí vai de acordo com o que cada uma estabelecer. Se bem que está sendo praticamente uma obrigação de qualquer associação ter esse tipo de cobertura para o seu associado, né? Porque facilita muito, né? Ele já está ali dentro dessa associação e vai ser um benefício a mais. E o que a gente quer, que todo mundo quer com as associações, é essa função social delas. Qual é a segunda pergunta aí mesmo? Jack! Ele tá no microfone ali. Voo que horas? Ó, tem voo aí, hein? Pode perder também, só remarcar aí, ó. Nonato, tem que levar ela em contagem, né? Vamos lá. Tá. Jack, qual é a segunda pergunta mesmo aí? A segunda pergunta é se somente o associado faz cotação. Tá, não é só o associado, inclusive, exemplo, uma seguradora, só a pessoa que ela vai ter o seguro, ela pode fazer a inscrição para poder participar, e uma associação não, então você pode fazer em nome de uma outra pessoa, o carro pode estar em nome de outra pessoa, ou seja, qualquer um pode fazer essa cotação, essa simulação de valores, não tem problema. Agora, na hora de pagar, exemplo, no caso de uma indenização integral, aí eles vão solicitar a assinatura do proprietário, mas para ser associado não precisa nem ser proprietário. Legal. Que bom, tem uma última pergunta aí também, né? Qual que é? Não sei se é a última, ou o Nonato tem mais alguma. Você faz ali no microfone, Nonato? Melhor. Ou você tem mais uma, né, Jack? Aí, ó. Tem ali sim. Que você dividiu em 3, né? Sim, Sim, eu havia dividido aqui. A primeira era qual era a diferença entre fazer o seguro entre a seguradora e a associação. Isso, essa já foi respondida. Mas a segunda era como que eu entro em contato com sim, com os contatos, né? Como é que... Por exemplo, assim, aí no caso, estou entendendo que essa pergunta é para que uma associação entre em contato com a FenaBem. Sim. Aí nós temos as redes sociais, aí nessas redes sociais, site, Instagram, Facebook, então todas as redes sociais têm o nosso canal para contato. Como é que tá escrito lá? Tá aparecendo na tela aí, ó. Sim, FenaBem, Federação Nacional das Associações de Benefício. E tem o site, qual é o site? www.fenabem.org.br. .org.br. E lá vai entrar em contato com que departamento? Isso, aí já direciona direto, na hora que você entra em contato, já vai direto para o setor inicial. Uhum.
O aprendizado, essa curva de aprendizado tem aí uns 10, 20 anos. Você falou que antes não havia esse tipo de produto nas associações, né? De uma forma tão grandiosa assim não, porque aí veio começando a crescer uns 20 anos. Começou a expandir muito e hoje tem muitas associações a nível Brasil. E aquela questão, só voltando um pouquinho, ficou uma dúvida aqui. Você falou que tem vários caminhos que estão sendo abertos de projetos de lei. Sim. Você tem em especial algum tipo de benefício, algum detalhe das leis que são comuns entre esses projetos? Sim, de regulamentação mesmo, que as associações podem fazer esse rateio entre si, porque como eu até mencionei, existe na Constituição que as pessoas podem se unir através de uma associação. Basicamente. Então, aí que traz esse projeto é como isso vai acontecer. E o que ela vai fazer, que é para dividir, que é através de rateio, que é para dividir os prejuízos passados, que também é uma diferença entre seguradora, que a seguradora é risco futuro. Então, independente se você tiver um problema ou não, o valor tem que ser pago. Agora, uma associação que seria a questão dos riscos incertos, a questão os riscos passados, ou seja, se houver acidente de trânsito, se houver furto, aí o valor é devido. Se não acontecer nada disso, então não teria que se haver uma cobrança. Mas aí quando fala assim de prejuízos passados, que por exemplo a má gestão de uma associação pode ter causado a um grupo de beneficiários. Certo. Isso aí também onera a carteira, não sei se chama de carteira, né? Mas aquele grupo de pessoas que estão associadas, até quanto tempo? Existe uma legislação em relação a isso? Geralmente você responde pelos 5 anos para trás na parte civil, na parte do criminal não. Então toda associação, os diretores, eles são responsáveis pela gestão. Então, qualquer pessoa que ela cometeu algum ato ilícito ou fora do que deveria, ela pode responder civil ou criminal também. Né? Então, essa é a questão da gestão. E vocês ajudam também nessa questão? Auxiliamos, principalmente na parte jurídica. Porque a gente atua não só com o problema já de fato, né, que é o que a gente chama de contencioso. Nós atuamos também na forma preventiva. Então, às vezes, as pessoas querem até abrir uma associação, mas não sabem exatamente como fazer ou o que fazer. Então, isso a gente auxilia, como deve ser feito, o que pode, o que não pode. Então, a gente faz esse trabalho aí preventivo. E esse trabalho que a associação faz e promove para conscientização sobre segurança, sobre diminuição de sinistralidade, isso dá resultado? Dá resultado, sim. Até porque eles colocam vídeos sobre fatos acontecidos, sobre a questão do próprio Código de Trânsito brasileiro, porque muitas pessoas, que depois que a gente tira a carteira, a maioria, a gente não lembra também todas as regras para trás. Então, eles auxiliam com o que pode, o que está no Código de Trânsito brasileiro, quando tem resoluções novas do que tem que ser feito também, isso facilita. Então, essa conscientização, exemplo, celular. Então, tem uma conscientização muito grande para não usar o celular. Então, várias. E funciona muito bem, auxilia muito. Existem associações que compram o produto no mercado de outras empresas que fazem gestão de frota, essas coisas? Também existe isso? Ou eles administram local? Geralmente, para gestão de frota, tem empresas que geralmente são terceirizadas. Então, são prestadores de serviço. Porque a associação em si, ela não vende. Ela, no caso da proteção veicular, ela faz esse rateio, essa divisão entre as partes. Então, o rastreamento, eles vão geralmente compra de um terceirizado, é uma empresa prestadora de serviço. Com condições especiais. Condições diferentes, porque a gente está falando de um número maior de pessoas, e aí eles colocam isso para os associados utilizar. Em certo sentido, isso não é melhor, porque ele acaba não necessitando ter que formar um próprio conhecimento sobre aquela área que geralmente a associação não atua, né? Uhum. Só que só com rastreamento não faz, até porque empresas de rastreamento, que é uma área também que a gente atua, eles não podem fazer o seguro de carro. Então é diferente, porque assim, quais empresas que podem fazer seguro de carro? Seguradoras. As associações, ela faz a proteção, que é diferente de uma empresa de rastreamento fazer. Então, para uma empresa de rastreamento ter esse benefício, ela teria que ter uma apólice com uma seguradora. Ou ela pode ter alguma parceria, talvez, com uma associação, que aí é questões de ordenamento jurídico, o que a legislação permite ou não. Então, eles podem fazer rastreamento e monitoramento de carro. Aí ele não consegue fazer a proteção. Por isso precisa de fazer essas parcerias, né, esses acordos aí para desconto.
Doutora Cíntia, olha só, quanta coisa eu aprendi hoje, viu? Muito bom. obrigado, né? Fico feliz. O adolescente que está nos assistindo aí, que quer fazer, atuar, né, na área jurídica e nessa área específica, né, do associativismo, o que é que você diria para essa pessoa? Que tem um mercado muito grande, que seja para o associativismo, que seja para a advocacia. Quando eu escutava muito assim, nossa, mas tem muito advogado, não sei para que estou fazendo direito, eu escutava muito isso na faculdade. Então, existem muitos advogados, sim, mas existe espaço para todo mundo. Então, basta você decidir o que quer. Se de fato quer isso, se especialize, busque conhecimento, tenha atitude e vá atrás, porque espaço tem para todo mundo em qualquer lugar, em qualquer setor. E que história é essa que diz que vai acabar, ou vai diminuir o número de vagas para advogados por conta da inteligência artificial? Você concorda com isso ou não? Eu não concordo com essa questão, até porque no setor todo da advocacia que eu atuo, não vejo nenhum advogado preocupado sobre a questão da inteligência artificial. Eu vejo isso como uma forma de nos auxiliar, então vai agilizar o trabalho dos profissionais que atuam comigo, né, e de todos os outros, vai auxiliar. Mas agora a questão de acabar com o direito, com a questão da advocacia, eu não vejo. Vai haver a necessidade sempre do ser humano estar construindo a peça. Exato. Ou pelo menos... É porque tem questões estratégicas. Então, a gente não está lidando ali com uma peça que é só o copiar e colar. A gente tem questões... Não é uma jurisprudência que vai livrar... Não, não é. É porque toda questão, a gente tem que ouvir. Para a gente fazer uma peça, fazer uma defesa muito bem feita, a gente vai ouvir as partes, a gente vai colher documentos, a gente vai buscar a melhor estratégia. Então, uma das coisas que hoje no escritório mesmo eu já faço mais a gestão, a advocacia mesmo, hoje são poucos os casos que eu atuo de frente, eu faço mais a gestão, mas quando existe eu fico com os casos dessas questões estratégicas. A gente tem um setor no escritório estratégico, que aí vão demandar questões mais específicas, que a gente vai precisar encontrar alguma brecha, o que a gente pode fazer, como que ele tem que atuar, isso eu não acredito que a inteligência artificial vai superar. Pelo menos não por agora. Não, por agora não. Nos próximos 50 anos, porque o pessoal fala assim, não, você vai chegar para a máquina e você vai dizer assim, ó, é o seguinte, hoje eu bati o carro, lógico, obviamente a máquina já está sabendo quem ele é, que carro que é, Sim. Enfim, isso aí é uma realidade que ainda vai demorar muito. Vai demorar muito ainda para acontecer. Lá nos Estados Unidos, pelo menos na área de contábil, né, aqueles sites, TurboTax, aquelas coisas assim que o pessoal realmente adianta alguns processos, principalmente na área de impostos e tudo mais, isso aí vai caminhando para automatização, mas isso não vai, pelo contrário, o número de judicialização das coisas e das negociações aumentou grandemente nos últimos anos. Sim, verdade. Então eu não vejo isso como receio, não. Eu acredito que a gente tem que, naquele formato, a gente tem que saber, ter um pouco mais de clareza, eu quero o quê? Conseguiu identificar o que quer e seguir e pensar, tem espaço para todo mundo. Muito obrigado. Você quer mais falar alguma coisa? Aqui é livre ainda. Tranquilo. Quer mandar um abraço, mandar um agradecimento a alguém? Tá livre. Pode ir. Agradecer o Nonato pelo convite, agradecer a todos vocês aqui, uma honra participar do programa. Inaugurando o estúdio, muito obrigado. Fiquei muito feliz, uma honra para mim. Então, fico muito feliz, mandar um abraço para todos da família, filha, pro papai. Todo mundo. O pai que tá lá, tá com saudadezinha. Vai ouvir, já, daqui a pouquinho encontrando com ele. Daqui a pouco vai dar um abraço nele, manda Sim. um abraço para ele. E Obrigada. Ele vai nos ver aqui, ó. Vai Tenha muito orgulho de sua filha, dos seus filhos, parabéns pela tua família e pela educação que vocês deram aos 3, tá bom? Um abraço para vocês. Obrigada, uma honra. Obrigada. Você errou? Deu. Que deu aí, ó. Aí, ó.